E aí galera, eu sei que não tá tudo bem com vocês, mas vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que tem tudo que envolve esse universo do futebol, notícias, estatísticas, notícias de transferências, inclusive aquelas que a gente não gostaria de ver. E nessa temporada o OneFootball também está fazendo transmissão de alguns campeonatos pelo mundo, dentre eles a Bundesliga. E para assistir qualquer jogo do campeonato alemão, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista, e aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro jogará amanhã, terça-feira, 9h30 da noite, contra o Brusque lá no Mineirão, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade, eu diria uma necessidade do Cruzeiro conseguir somar os seus primeiros 3 pontos na competição e se recuperar daquele tropeço da semana passada que foi a derrota para o Bahia. Até o momento que eu estou fechando esse vídeo, ainda não foi divulgada a lista dos jogadores que estão relacionados para o duelo. A principal dúvida era o zagueiro Oliveira, né, que saiu sentindo ali um problema na coxa durante o confronto com o Bahia, mas foi descartada qualquer lesão, então ele deve estar entre os relacionados e deve inclusive ser titular do time do Pessolano. Mas no vídeo de amanhã, que será o pré-jogo, a gente aborda mais aí as possibilidades do Cruzeiro para esse confronto, que é muito importante, e a sequência do Cruzeiro na Série B é a coisa mais importante nesse momento. Agora tem uma notícia que a gente não pode deixar de falar, que é a respeito da saída do Vitor Roque. O atacante já está em Curitiba, onde deve assinar com o Atlético Paranaense. O Furacão deve pagar a multa rescisória do jogador, que no momento é de 24 milhões de reais. E essa história tem muitas variáveis para a gente considerar. A primeira delas é a respeito dessa multa rescisória. Em maio do ano passado, quando o Cruzeiro fez a renovação de contrato e assinou o primeiro vínculo profissional com o Vitor Roque, isso foi alardeado, né? A multa rescisória desse jogador é de 300 milhões de euros, uma quantia que nenhum clube nunca pagou por jogador nenhum. O problema é que essa multa só pode ser estipulada livremente assim, numa negociação entre as partes, considerando o mercado internacional. Para negociações dentro do futebol brasileiro, a multa rescisória ela é estipulada a partir do valor do salário do atleta. Sendo mais específico, de acordo com a Lei Pelé, o valor dessa multa rescisória é de até 2.000 vezes o valor do salário do atleta. Como eu sei que quase ninguém é muito bom de conta, para o Vitor Roque ter uma multa de 24 milhões de reais, significa que ele tinha um salário de 12 mil reais por mês. Um outro ponto muito relevante, o Vitor Roque ele só está saindo do Cruzeiro nesse momento porque ele quer, tá? Não tem ninguém obrigando. Ele deu uma entrevista lá para a Rádio Itatiaia que eu achei uma coisa assim de uma bunda molice impressionante, né? 17 anos não é criança, gente, tá? E ele ficar falando, meu pai e meus empresários vão cuidar de tudo, eles que sabem, eu só tô focado dentro de campo. Beleza, irmão, você tá tirando o seu corpo fora, mas se o Vitor Roque quisesse ficar no Cruzeiro, ele teria ficado, é a vida dele. E eu nem vou entrar aqui no circo midiático que fizeram especialmente no Twitter, né? Porque para quem não sabe, o Vitor Roque namora com uma menina que era jogadora do Cruzeiro até a temporada passada, não teve o seu contrato renovado. Aí uma galera falando que essa menina teria feito a cabeça do Vitor Roque para sair do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, gente, tá? Ele é plenamente capaz de tomar as próprias decisões e vamos parar de criar tanta coisa em cima de besteira. O cara recebeu uma proposta profissional que ele achou muito boa, ele quis ir embora e ele foi. E vamos entender que o Vitor Roque não está fazendo nada de errado nessa história. Esse papo de ele está sendo ingrato. O futebol profissional não é um ambiente de gratidão, ele é um ambiente de profissionalismo. O jogador está se valendo de um dispositivo que estava estabelecido no próprio contrato, que todo mundo que tem um mínimo conhecimento de gestão de futebol sabia dessa possibilidade. Ah, Emerson, mas por que o Cruzeiro não aumentou o salário do Vitor Roque quando fez a migração do contrato dele para a SAF? Eu até vi algumas pessoas falando que isso era uma possibilidade, mas eu sinceramente desconheço, tá? Até onde eu sei, qualquer renovação de contrato ela tem que ser acordada entre todas as partes. Não é o Cruzeiro que poderia ir lá
deliberadamente aumentar o salário dele e, consequentemente, aumentar a multa. Mas isso é uma coisa que eu não tenho certeza. Mas até onde eu saiba, para você renovar um contrato, tem que ter um acordo entre o empregador, que seria o Cruzeiro, o empregado, que é o Vitor Roque, e os representantes do atleta também teriam que concordar com isso. E aí a gente tem que entrar nessa questão do representante, né? Porque ainda que o Vitor Roque tenha outros empresários, um deles é o Sandro, né? Aquele meia que jogou no Cruzeiro ali em 2003 e tudo mais, que se machucava muito, acho que vocês devem se lembrar se forem mais velhos aí, mas enfim, um dos empresários do Vitor Roque é o André Cury, que é um camarada que tinha uma relação maravilhosa com o Cruzeiro quando a gestão era Wagner Pires e Thair Machado, né? Até porque era uma gestão que era muito vantajosa para ele. Na época do conselho gestor isso se deteriorou de uma forma bizarra, depois com o Sérgio Santos Rodrigues também não melhorou, teve vazamento de áudio. Enfim, André Cury e Cruzeiro são inimigos esportivos, a gente pode dizer assim. E a diretoria do Cruzeiro deveria ter o entendimento de que o Vitor Roque não é um jogador comum. Ele é um jogador de exceção e por isso mesmo deveria ter passado por cima de todas essas questões de rixa com o empresário e tudo mais, considerando o talento que você tinha na mão. Inclusive saíram algumas notícias aí que o Vitor Roque ganhava 12 mil, mas os empresários dele, na renovação do ano passado, ganharam 500 mil reais nesse processo, né? Então definitivamente o salário do Vitor Roque poderia sim ser mais alto. E tirando aquele episódio do primeiro jogo do Vitor Roque no profissional, naquele duelo contra o Botafogo, né, que o Luxemburgo fez uma substituição ali, colocou ele para jogar pelo lado, o Botafogo trocou o lateral esquerdo, botou o Carlinhos experiente por ali, o Carlinhos subiu 3 vezes, o Vitor Roque foi acompanhar, afogou. Tirando aquele episódio que ficou muito marcado, e ainda bem que o jogador conseguiu superar aquele trauma, digamos assim, olha as outras partidas do Vitor Roque, olha nessa temporada. A maturidade que ele mostra em campo, para quem recentemente completou 17 anos, a forma como ele se mostra frio para finalizar, né? O exemplo é aquele belo gol que ele marca no Clássico contra o Atlético, e os outros gols também. É um jogador que tem uma explosão muscular absurda para alguém tão jovem como ele. E o Cruzeiro sabia muito bem que esse é um jogador de exceção, esse é um jogador diferente. A grande prova disso é a forma como o Cruzeiro tirou ele do América, né? Houve sim um aliciamento, aquilo ali foi um processo super mal conduzido, com peneira forjada, um negócio bizarro, né? Que isso foi ainda na época de Wagner Pires e Thair Machado. Mas o Cruzeiro roubou o Vitor Roque do América, a gente pode falar assim, porque identificou que ali a gente tinha um fenômeno, e eu nem queria usar essa palavra para não fazer referência ao Ronaldo, embora isso seja muito natural, mas era um menino que mostrava desde muito jovem ter muito talento e muito potencial para virar um grande jogador de futebol. Ah, Emerson, mas o Vinícius Popó também mostrou isso, fez 1 milhão de gols na base e depois não virou. É verdade, mas não é porque o Vinícius Popó não deu certo no profissional até agora que o Cruzeiro não pode fazer apostas em nenhum outro jogador jovem porque o Vinícius Popó não deu certo. E não é por isso também que o Cruzeiro vai lá no Sub-17, no Sub-15 agora e começar a pagar 50 mil reais para todos os jogadores da base para não correr o risco de perder ninguém. As coisas não são assim, gente. Você tem que identificar aquele que é um jogador diferente. E tentando responder a pergunta do título, onde foi o erro nessa história? De quem é a culpa? Na minha opinião, o erro foi do Cruzeiro no momento que assinou esse contrato profissional em maio de 2021. O valor salarial colocado no Vitor Roque é muito baixo, mas muito baixo mesmo. E assim, se você me perguntasse até sexta-feira quanto que o Vitor Roque ganha, eu ia te responder, eu não sei, porque eu realmente não sei o valor exato de salário dos jogadores do Cruzeiro, mas eu imaginaria que o Vitor Roque ganhava na casa de 50 mil reais. Sinceramente, por que eu imaginaria que ele ganhava nesse valor? Justamente por causa da multa. Qual a lógica de você botar uma multa de 300 milhões de euros para o exterior, sendo que qualquer clube brasileiro pode pagar 24 milhões e levar o cara embora? Ainda mais considerando que hoje em dia a gente tem um clube aqui no Brasil chamado Red Bull Bragantino, que ele existe basicamente para quê? Para buscar jogadores jovens de potencial e servir aos outros clubes da matriz, né, lá seja da Áustria, seja o clube alemão, né, o Salzburg, o Leipzig, enfim, gente, a gente tem que entender como é que funciona o mercado, e o Cruzeiro mostrou mais uma vez uma falta de visão muito grande. Então, se tem algum culpado nessa história,
Para mim, mais uma vez, é um erro sim da gestão do Sérgio. Ah, mas e se ele ganhasse tipo 30 mil reais e não virasse nada? Realmente, 30 mil reais por 3 anos de contrato para um atleta que não vai virar nada ia quebrar o Cruzeiro, né? Ia acabar com o clube. Sendo que foi noticiado recentemente, por exemplo, que o Bruno José, que é um cara super esforçado, parece ser bacana pra caramba, estava ganhando 120 mil reais por mês. É uma aposta. Poderia dar certo, poderia dar errado. Deu errado no caso do Vinícius Popó, deu certo no caso do Vitor Roque. São jogadores raros, jogadores que não aparecem todo dia. O torcedor do Cruzeiro ficou esperando que aparecesse um Ronaldo, sendo que apareceu lá em 93, né? Foi aparecer um agora que só Deus sabe se vai virar realmente um grande jogador como o Ronaldo ou não, e a gente perdeu ele por dinheiro de pinga. Vamos aceitar a verdade como ela é? Pagar um salário tão baixo para um jogador de tamanho destaque na categoria de base é sim uma economia porca. O Vitor Roque, ele era artilheiro no Sub-13, no Sub-14, no Sub-15, no Sub-17. Ele não foi artilheiro no Sub-20 porque ele basicamente mal jogou no Sub-20, né? Ele só jogou a copinha, mas ele foi do Sub-17 direto para o profissional. E sim, gente, só para fazer uma conta aqui, se ele ganhasse um pouquinho mais que o dobro, 25 mil reais por mês, tá? A multa dele agora seria 50 milhões. Vocês acham que algum clube brasileiro pagaria 50 milhões pelo Vitor Roque? Eu acho que não. E esse dispositivo da multa rescisória, especificamente sendo considerado o valor do salário do jogador, ele é um mecanismo de proteção do clube, tá? E o Cruzeiro, ele só olhou o presente de pagar um pouquinho menos para o jogador, não pensou no que ele poderia virar e na projeção que esse menino pode ter. Então a diretoria do Cruzeiro não protegeu devidamente o clube e por isso a gente perde esse jogador. Entrando nessa seara aí de culpa ou responsabilidade, eu acho que todos os agentes envolvidos poderiam ter agido de uma forma diferente na história para que o jogador ficasse no Cruzeiro. O Vitor Roque poderia ter se mostrado mais flexível, a gestão do Ronaldo também talvez poderia ter buscado o jogador antes para fazer uma renovação, né? Tipo assim, depois do jogo contra o Sergipe, que ele entrou, mudou a partida, meteu 2 gols e tudo mais. Será que o Cruzeiro procurou o jogador ali para fazer uma renovação? Porque eu vi em alguns veículos que sim, o Cruzeiro procurou para renovar o contrato, mas aí o atleta e o André Cury não queriam. Mas isso é óbvio, né, gente? Para que ele ia renovar o contrato do jogador, sabendo que poderia tirá-lo tão facilmente do Cruzeiro, levar para um clube onde ele tem uma relação maior e ainda lucrar uma bela grana na transferência? A gente ganha dinheiro em renovação de contrato e em negociação. Então o empresário se viu com a faca e o queijo na mão, ficou rindo à toa, enxergou a possibilidade e aproveitou. E com relação ao Vitor Roque, acho que essa questão aí não tem muito o que passar pano não, tá? Se ele quisesse ficar no Cruzeiro, ele teria ficado sim, ele tá saindo porque quer. E aquela entrevista para a Rádio Tatiaia, eu acho que pega muito mal, tá? Porque um homem de 17 anos não é mais uma criança. Durante essa segunda-feira tem saído algumas notícias aí de que o Atlético Paranaense pode envolver alguns jogadores nessa negociação. Em tese, o Zé Ivaldo, que foi emprestado aí pelo Atlético Paranaense, que está dependendo do registro, ele não faz parte da transferência do Vitor Roque, mas vi falando em outros atletas, até no Jajá, que é um atacante que disputou a última Série B pelo CRB, mas até o momento isso é especulação, tá? Ah, o Cruzeiro vai ficar com quanto nesse negócio? Tem lugar que fala que o Cruzeiro vai ficar com 50%, em outros lugares 60%, 65%, 70%. Tudo isso para mim ainda está muito especulativo, mas é fato que o Cruzeiro não vai ficar com todos os 24 milhões de reais. Deve ficar com algo entre 12, 15, no máximo aí uns 18 milhões. Mas isso também é uma questão extremamente nebulosa nessa negociação. Se de fato outros atletas forem envolvidos no negócio, a gente fala sobre eles no momento que eles forem confirmados como jogadores do Cruzeiro, tá? Vamos ter tempo para isso. O único que eu realmente não gostaria que viesse para cá é o lateral direito, o Marcinho, que está encostado lá no Atlético Paranaense, um que jogou no Botafogo, né, que até era titular do Furacão, que tecnicamente é um bom jogador, mas tem um episódio recente aí de um acidente automobilístico que matou gente, não prestou socorro. Enfim, definitivamente pelo aspecto humano, esse é um cara que eu não gostaria de ver vestindo a camisa do Cruzeiro. Mas hoje a sensação realmente ela tem que ser de tristeza, porque a gente perdeu a maior promessa da nossa base em décadas
por dinheiro de pinga, porque a diretoria não acreditou devidamente no atleta e não utilizou devidamente os recursos, tá? A culpa é da gestão do Sérgio, sim, gente. Um salário de 12 mil e uma comissão de 500 mil para o empresário, vocês acham que isso aí tá beleza? Sendo que a comissão para o empresário você pagou uma vez e já era. Você bota um salário mais alto para o jogador, você protege o clube para o futuro. Mais uma vez, não protegeram o Cruzeiro. E se a multa rescisória do jogador fosse alta, podia aparecer Internacional, Atlético Paranaense, Bragantino, puta que pariu, oferecendo pelo Vitor Roque. Você tá ganhando 30 mil no Cruzeiro, eu te pago 300, eu te pago 500, eu te pago 1 milhão. Ele podia chorar, espernear, pedir pelo amor de Deus. Se a multa fosse alta, o Cruzeiro só seria obrigado a liberá-lo pelo valor da multa. Agora é aceitar mais essa derrota e seguir em frente, não tem muito o que fazer, tá? O Vitor Roque no profissional do Cruzeiro jogou 16 partidas, marcou 6 gols, deu uma assistência, né? E tem essa saída pelas portas dos fundos aí que definitivamente não precisava ter acontecido. Inclusive, essa é mais uma similaridade entre Vitor Roque e Ronaldo, né? Que enquanto jogador de futebol nunca se fez de rogado em forçar transferência, em sair, em jogar em rivais, né? Como ele saiu do Cruzeiro, foi pro PSV, aí bateu no Barcelona, depois Inter de Milão, saiu da Inter de Milão depois da Copa do Mundo após a Inter ter passado anos tratando ele, né, recuperando o jogador das lesões, foi para o Real Madrid, rival do Barcelona, depois foi para o Milan, rival da Inter de Milão, e encerrou no Corinthians. Enfim, a vida é assim. O que não tem remédio, remediado está, e o time do Cruzeiro tem de fato muitas limitações, a gente viu no jogo contra o Bahia, mas tem também muitas virtudes, que nós vimos durante todos os jogos do Campeonato Mineiro. Eu não acho que o Cruzeiro esteja devendo muita coisa, nem que esteja longe de brigar pelo acesso. Acredito de fato que a gente vai conseguir nessa temporada, e como o próprio Pessolano cansou de dizer, né, a força desse time do Cruzeiro é o coletivo. Nunca foi uma individualidade, nunca foi apenas um jogador. É óbvio que o Vitor Roque vai fazer falta, mas o Cruzeiro não conseguiu chegar à final do Campeonato Mineiro e trazer de volta a esperança na torcida só por causa do Vitor Roque, não. Os jogadores que foram recentemente contratados precisam estar no bid até amanhã, terça-feira, data que se encerra a janela de transferências. Mas aí tem uma exceção para aqueles jogadores que estão livres, né? Os jogadores que não estão atuando em outros clubes, que é o caso do Rafael Silva, do Luvanor e também do Leonardo Paes. Esses três aí, eles podem ser registrados mesmo depois da quarta-feira, porque eles não estão vinculados a outros clubes. Agora o caso do Gabriel Mesquita, do Zé Ivaldo, do Neto Moura e de quem ficou faltando? O Rodolfo, atacante do América. Esses aí precisam ser registrados no BID até amanhã, terça-feira. Veremos então se mais algum jogador do Atlético Paranaense entra nesse pacote aí de transferência envolvendo o Vitor Roque. E só para ficar em mais um exemplo, o Atlético Paranaense também não tem culpa nenhuma nessa história, tá? Eles enxergaram uma brecha, viram a oportunidade e aproveitaram, né? Como diria um ditado antigo, o mundo é dos espertos. Não, Emerson, mas você tá esquecendo que o Alexandre Matos, que hoje é lá o diretor do Atlético Paranaense, ele estava dentro do Cruzeiro, ele pensou nisso, de tirar o jogador daqui como uma retaliação porque a gestão do Ronaldo não quis ficar com ele. Ô, gente, vocês gostam muito de teoria da conspiração, mas qualquer diretor de futebol que ligasse pro André Cury e perguntasse assim, quanto que é a multa do Vitor Roque? Ele ia falar 24 milhões, ponto. O cara não precisava estar dentro do Cruzeiro, era a coisa mais fácil do mundo. Vocês podem ter certeza que se a gente não gosta do André Cury, o André Cury também não gosta de nós, não. E para fechar com outro ditado popular, todo dia sai um bobo de casa e eu tô um pouco de saco cheio desse bobo, tá sempre de camisa azul com 5 estrelas no peito, tá? Fazer esse papel de otário em toda a negociação já encheu a paciência um pouco e tomara que um dia o Cruzeiro volte a fazer jus à astúcia do seu mascote. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos aqui abordados, que basicamente foi um só, mas teve um detalhezinho ou outro a respeito do jogo de amanhã. Amanhã a gente faz então o pré-jogo de Cruzeiro e Brusque. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!